Olá, sejam bem-vindos. Então, hoje em novo horário, vamos testar esse novo horário para ver como é que fica. Qualquer coisa, né, que o pessoal não consiga entrar nesse momento, né, já que é de manhã e nós estamos acostumados a fazer as lives à noite, né? Então, seja bem-vindo, Daniel. Nosso tema de hoje, até vou anotar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para colocar para vocês. Vocês conhecem alguma coisa sobre programação neurolinguística? Programe seu cérebro para resultados eficazes. Esse é o nosso tema de hoje. Programe, vou colocar aqui. Seu cérebro para resultados eficazes. Espera aí que eu estou escrevendo. E eficazes aqui. E a nossa convidada de hoje é a Lourdes. A Lourdes é professora de PNL, consteladora, assim como eu. E eu já falei com ela já está chegando para estar conversando com a gente. Bom dia, Vanessa. Chegando a Lourdes. Eu vou chamar a Lourdes aqui. Deixa eu clicar aqui. Lourdes. E eu já fixei nosso comentário de hoje para colocar aí qual é o tema de hoje. Bem-vinda, Vanessa, bom dia. Em novo horário hoje, fazendo nossa live pela manhã, né? Vamos testar esse horário. O povo está acostumado com o turno da noite, mas vamos ver. Até porque vai ficar gravado e a gente pode estar enviando para o pessoal. Acho que eu envio aqui. Oi, Bom dia, Dani. Lourdes. Tudo bom? Seja Tudo muito bem, bem-vinda. querida? Obrigada. Que legal, que bom. Hoje nosso tema, consegui fixar aí, conseguiu ver direitinho nosso tema. Consegue visualizar, Lourdes? Eu consigo visualizar a sua imagem melhor, a minha coberta por essas escritas, né? É assim mesmo, né? Ah, sim. Não, é assim mesmo. Mas depois na gravação ali não fica, ele sai. Ah, entendi. Tá ótimo, querida. Depois sai. Então seja muito bem-vinda e dá um oi para o nosso pessoal aí, para o nosso pessoal que tá aqui com a gente ao vivo e que vai acompanhar depois a gravação. Bom dia, Angel, pessoas seja lindas. bem-vinda. Não sei quantas pessoas tem, não é? Mas é uma alegria para mim estar aqui. E para mim é sempre uma profunda alegria falar da PNL por conta da transformação que ela produziu na minha vida. Então é quase como se fosse uma sensação de débito, assim, eu recebi tanto e eu quero devolver e eu quero pagar, oferecendo para outras pessoas. Essa é a minha sensação. Ai, que legal isso, é bem um retorno para a humanidade daquilo que a gente recebe. Muito bem. É isso mesmo. Pois bem, já temos algumas perguntas que o pessoal já mandou antes, Lourdes. Posso começar? E quem Pode. quiser perguntar, pode perguntar também aqui, tá? Eu sei que a Vanessa mandou pergunta e a Vanessa está aqui ao vivo com a gente. Daqui a pouquinho eu faço a tua pergunta, tá, Vanessa? E tem outras perguntas também. A Lourdes já chegou dando spoiler para nós, dizendo que ela vai falar então de PNL, que ela gosta muito disso. O que é PNL? Então, PNL significa Programação Neurolinguística. E as pessoas não sabem, mas todos nós operamos na vida a partir de um programinha. Um programinha que foi instalado quando? Desde sempre. Desde a nossa concepção, gestação, primeira infância. No entanto, nós sabemos que a gente que conhece um pouquinho desse olhar sistêmico, a gente sabe que esse jeito que os nossos pais criaram a gente, as crenças que foram instaladas em nós, o nosso posicionamento em relação a vários temas da nossa vida já foi influenciado pela
por aquilo que foi recebido do que os antepassados viveram. Então, de algum modo, a programação neurolinguística hoje ela está sendo oferecida com um olhar muito mais sistêmico, né? Porque não tem Verdade. como nós separarmos esse olhar sistêmico de nada hoje, porque a gente sabe o tanto quanto influencia. Então, esse programinha, ele é como se a gente pudesse dizer, são as nossas crenças que definem o programa que está rodando na nossa vida, né? Mas o que as pessoas não sabem é que esse programinha foi instalado, ninguém tinha consciência, até porque, de acordo com o que cada pessoa recebe, vai ter uma resposta diferenciada, tanto que os filhos que vivem na mesma família, cada um, ele vai decodificar aquilo que vem para ele de um modo subjetivo, né? Não tem jeito de os irmãos viverem o mesmo modelo. Vivem o mesmo modelo, mas com respostas subjetivas. Então, essas crenças foram... Aqui já está o link. Hein? Aqui já está o link com a constelação, com o olhar sistêmico, né? Exatamente. E durante o nosso trabalho de programação neurolinguística, as nossas aulas, a gente sempre está trazendo esse olhar sistêmico. Porque as nossas crenças, elas definem. Mas o que as pessoas não sabem, o que a maioria não sabe, é que esse programa pode ser atualizado. Porque a gente vem rodando com um programinha que ele fez sentido dentro daquele momento que nós vivemos lá, enquanto nós vivíamos dentro da nossa família, enfim. Só que depois que a gente passa dos 18, a gente pode reprogramar. E as pessoas não sabem que a gente pode reprogramar. Aí você pergunta, mas como que a gente pode reprogramar? Claro que tem várias formas de reprogramar. Por exemplo, o renascimento, ele reprograma. Mas a PNL, ela dá consciência daquilo que está rodando. E a partir dali, quando você tem a consciência e você recebe a ferramenta para mudanças, aí você reprograma, né? Então, é assim que acontece a reprogramação. Deixa eu dar um bom dia para quem está chegando aqui agora, Companhia do Conhecimento. A Sônia também chegou agora, Vanessa. Tinha mais gente que aqui é. A Angel. Entrou o Daniel. Acho que é isso. Bom dia a todos, então sejam bem-vindos. Eu fixei aqui a Sônia, chegou agora também, seja bem-vinda. Fixei nosso comentário aqui com o título da nossa live. E a Lourdes já começou falando aí sobre a programação neurolinguística e o quanto isso é importante para trazer consciência, né, para cada momento da nossa vida e sempre conectado com esse olhar sistêmico. Eu vou continuar com as perguntas, tá, Lourdes? Uhum. Quando surgiu a PNL, né? Então, a PNL ela ainda é muito recente, né? Ela surgiu na década de 70, em Santa Cruz, Califórnia, com duas pessoas muito atentas, né? Muito atentas a resultados. E eles começaram a observar que haviam alguns profissionais dentro do conhecido que tinham muitos resultados nos seus trabalhos. E esses profissionais eram terapeutas, linguistas, antropólogos, né? E eles, então, começaram a observar como é que esses profissionais faziam para obter o resultado que eles obtinham. E, então, eles começaram a estudar a estrutura mental do sucesso. Ó, que coisa mais linda, né? A estrutura mental da excelência. E foi interessante porque os profissionais estudados não sabiam o que eles faziam. Eles só sabiam que faziam e que obtinham aqueles resultados. E a partir Eles agiam naturalmente. Naturalmente. E é isso que acontece. Eu falo assim que todo mundo usa PNL, em algum nível mais ou menos.
Mas a diferença está em saber o que você está usando, para que você está usando, né? E o que você vai usar diante de cada situação. E esses profissionais, eles não sabiam o que eles faziam. Foi interessante porque até eles ficaram surpresos com o que eles faziam e o modo como eles faziam. Foi muito interessante isso. E a partir de então, esse modelo mental do sucesso, da excelência, foi estudado e foi transformado numa metodologia, transformado em técnicas. E o mais interessante é que pode ser ensinado e aprendido. Esta é a parte boa, né? Então, penso que esses profissionais, os criadores da PNL, deixaram um legado assim fundamental, extraordinário para a humanidade. Porque eles ensinam como que a gente pode ter uma estrutura mental que nos leva ao sucesso e à excelência. Esta é a parte boa, não é? Sim, sim. E o bom disso é que isso pode ser aprendido. Esta é a Porque parte melhor ainda. eles faziam isso de forma natural e foram então estudados, né, pesquisados para que a gente pudesse então construir um método de ser reproduzido isso, de ser modelado. Isto mesmo. E esta foi a parte boa. E é interessante, porque, como eu disse, todo mundo usa, em algum nível, ferramentas da PNL. Mas a Pensei no diferença rapport, é agora nesse momento, porque acho que é um dos que são vários, né? Mas que é um dos que mais impactam, isto. Nós não vamos é? falar agora sobre o rapport, mas eu quero só contar uma história, que eu gosto muito de histórias, né? E histórias também é uma das técnicas da PNL que a gente aprende para, para ter resultados terapêuticos. Eu tive uma cliente que ela tinha muito bom resultado no trabalho anterior. Ela falou, olha, Lourdes, era assim, lá tudo que eu fazia dava certo. E aí, não sei o que aconteceu, mudou de setores, enfim, a empresa se reestruturou e ela saiu dessa empresa e entrou em outro trabalho. Só que ela me procurou porque ela estava muito mal, ela estava se sentindo extremamente desconfortável, porque no novo trabalho ela não tinha nem metade dos resultados que ela obtinha lá. E ela não estava contente com aquilo. E foi muito interessante, porque aí, quando eu observei como ela fazia no anterior e como ela faz no atual, eu falei, sim, você não sabia o que você fazia. Por isso, mas você fazia. Por isso que, se você aplicar aquela técnica, aquele jeito de fazer lá, aqui do novo, certamente que o resultado vai ser o mesmo. E eu fui, então, pontuando para ela o que ela fazia e como ela fazia, em vários setores e como que ela poderia aplicar isso no novo trabalho. Foi muito lindo, assim, que ela só veio uma vez. Eu imagino que ela tenha tido resultados, porque quando a gente não tem resultado, a gente volta, né? E uma das Sim. coisas interessantes da PNL é exatamente essa rapidez com que as pessoas conseguem resultados. Porque não tem jeito, você aplica uma técnica, é como se você aprendesse a pintar uma parede. Aprendeu, você vai fazer certinho, né? Pode ser que das Sim. primeiras vezes você ainda erre, mas esta é a parte boa da PNL. Quando uma pessoa procura um profissional que usa PNL nos atendimentos, mesmo que ele tenha atendimentos de várias linhas diferentes, mas se ele usa PNL, a tendência é ele ter resultados muito mais rápidos. E a tendência é o cliente, o paciente, não sei como, eu não gosto de chamar paciente. Em PNL, Eu prefiro o cliente. é o cliente, porque o paciente ele fica passivo, né? Esperando que o outro faça. É, E o cliente também ele penso toma assim. posse. E aí, quando o cliente vem para um atendimento com um profissional que usa técnicas da PNL, a tendência é ele logo se libertar do terapeuta e ele tocar a vida dele sozinho, muito mais rápido do que quando a pessoa não usa. Falando em PNL, é simples, né? Porque é só uma palavra, mas é uma palavra que empodera, né?
trocar paciente por cliente, para mim faz bastante sentido. Eu prefiro muito mais ser cliente do que paciente, Uhum, justamente porque eu me sinto com muito mais poder, muito mais força. O meu uhum, lugar me traz mais segurança como enquanto cliente. uhum. E Até trato porque então os meus também clientes como clientes, não como pacientes. É, até porque, Dani, o cliente, ele toma posse daquilo que ele compra, né? Então, o que que ele está Isso, comprando num atendimento? Ele está comprando novas formas de enxergar as situações que o trouxeram aqui, né? Então, quando ele toma posse daquele produto, entre aspas, daquele novo jeito de ver a vida, ele realmente vai sair dali e vai usar. Mas se ele é um paciente, ele não é proativo tanto quanto um cliente, né? E com uma das, certeza. e uma das coisas com relação a isso é que é engraçado que quando uma pessoa faz um treinamento de programação neurolinguística, aquele programa, o treinamento do nível 1, né, que é um treinamento de 100 horas, enfim, quase sempre, até hoje eu não vi ninguém que continuou terapia. No final do Ó. curso ele se dá alta. Sim, porque, né, aprendeu as técnicas necessárias. Tem mais gente chegando, a Otávia, a Maria, a Opa! Silvia, Cris, a Julie, sejam bem-vindos. Podem enviar perguntas. O povo está mandando coração. Não sei se aparece aí para ti, Lourdes. Quer dizer que o pessoal está gostando. O pessoal está gostando, eu vou aproveitar então pedir que vocês apertem aí no coraçãozinho e compartilhem essa live com amigos, com familiares, com quem vocês entendem que precisam estar aqui presente ouvindo sobre isso. Bom dia, Luciano. As semelhanças entre PNL e a lei de atração. Duas queridas junto. Ah, Otávio, muito obrigada. Já tem pergunta, viu, Lourdes? Opa! Muito bom. As semelhanças entre a PNL e a lei de atração? Gente, a lei da atração é assim: aquilo que eu estou vibrando vem para mim. Se eu aprendo um modo, se eu aprendo um modo diferenciado de viver o hoje, significa que eu estou acreditando que algo pode. Porque a diferença da lei da atração não existe. Quando você aprende PNL, você vibra num outro nível. E você vai atrair aquilo que está naquele nível. Então, se você é uma pessoa que não tem recursos para lidar com as situações desafiantes que a vida te traz, como é que você se sente? Sem poder, enfraquecida, você se sente objeto de uso do outro, e no que é que você está vibrando quando você está assim? Você está vibrando no menos. Mas não é menos só no sentido do menos do dinheiro, menos de capacidade financeira, não. É no menos em todos os níveis. No menos no sentido da falta de poder pessoal, na falta de acreditar em si e acreditar na vida. E isso tudo gera uma vibração no nível no menos. Então, nós temos a vibração no mais e a vibração no menos. Quanto mais conhecimento nós temos, mais isso pode nos empoderar. E quanto mais empoderado nós ficamos, mais alto é o nível de vibração que a gente entra. Porque é o nível da fé, da esperança, do amor, do serviço, não é? E quando nós estamos sem poder pessoal, nós vibramos na tristeza, na desilusão, na culpa. A gente vibra sempre em emoções que vão atrair mais do mesmo. Não tem jeito. Ah, ah, tem estudos que falam, né, sobre a vibração da gratidão, que quanto maior a nossa vibração de gratidão, maior a nossa vibração pessoal. Então, quanto maior a nossa vibração pessoal, mais coisas boas nós atraímos. É por isso também que quando as pessoas não estão bem, acaba que elas atraem coisas
que não Isso. são boas também, E né? tem também, Dani, a vibração da gratidão, ela é um ponto de partida para duas coisas bastante escassas e muito procuradas. A vibração da gratidão é o pré-requisito para a alegria. Porque se a gente pensar que entre a alegria e a gratidão existe o contentamento, que quer dizer eu estou satisfeito com aquilo que a vida está me trazendo. E É depois dessa o sim à vida. satisfação, exatamente, aí brota a alegria. Então, eu tenho encontrado muita gente que fala, nossa, eu perdi a alegria de viver, eu não consigo sorrir, né? Então, isto é bastante importante de lembrar o que é que eu estou deixando de agradecer. Será que o que a vida está me trazendo, tanto o bom quanto o ruim? Porque o bom me preenche e o ruim me alavanca para buscar a solução, né? Por isso que eu tenho que ser grato também àquilo que não é tão bom. E aí, a Que é outra aprendizado. coisa. Aham. A outra coisa é que a gratidão, ela é o pré-requisito para a abundância. E aqui eu falo abundância em todas as áreas, inclusive o financeiro. E é muito incrível, gente, porque olha, isto é talvez o que muita gente nem sabia que veio procurar aqui. Quando nós estamos vibrando na abundância, significa que nós estamos com o olhar para aquilo que nós temos. Quando a gente está vibrando na gratidão, significa que o nosso olhar está focado naquilo que a vida já nos deu. E se eu foco na gratidão, eu desfoco da falta. E aí, Eu vivo na abundância. exatamente. Aonde está a minha energia? Aonde está o meu olhar está a minha energia. E aonde está a minha energia, a vida expande, ela potencializa aquilo. Então, se você diz obrigado por esse meio copo d'água, significa que eu esqueci a parte do copo que está vazia. Eu estou olhando a parte do copo que contém água. E isso vai fazer com que eu tenha mais do mesmo. Mas se a gente reclama da parte do meio copo que está vazia, a gente também vai ter mais do mesmo. Do mesmo o quê? Daquilo que eu estou reclamando. Tem mais perguntas, Lourdes. Vamos ver se a gente vai ter tempo de responder a todas, que já tenho algumas aqui. A Maria está perguntando como auxiliar um paciente. Aqui a gente está chamando já o paciente de cliente, tá, Maria? Não sei se pegou a primeira parte, mas isso é bastante pessoal de cada terapeuta. Como auxiliar um paciente com borderline, né, que é aquela transtorno, ela já constelou há 3 meses atrás. Então, se nós acabamos de falar sobre a gratidão, muito provavelmente esse cliente, esse paciente, está com foco naquilo que falta. E aí a pessoa começa a encontrar uma lista de sintomas. Porque, olha, gente, se você quiser ter dor de cabeça daqui meia hora, é simples, você vai ter. É só criar. É só criar. É só começar a dizer, ai, Uhum. minha cabeça está doendo. Ai, minha cabeça está doendo. Que dor de cabeça. Gente, você não precisa passar de 5 minutos falando isso. Olhando para isso. Você vai ter dor de cabeça. Então, a pergunta é, como é que esse cliente criou isso? Criou isto olhando para o que falta. Entende? Mas eu quero dizer que as pessoas que têm esse tipo de diagnóstico, elas estão viciadas, entre aspas. Elas estão viciadas no sofrimento, na dor, na falta, em tudo aquilo que foi desconfortável na vida dela. Então, talvez esta pessoa precise realmente de muita dedicação para sair desse quadro. Mas eu quero dizer, gente, que tem solução. Porque a pessoa que tem esse diagnóstico, ela não tomou posse ainda da vida dela. Ela ainda é efeito daquilo que fizeram com ela. Então, aqui a gente diz assim que não importa
o que fizeram com a gente, o que os nossos pais fizeram com a gente, o que a vida fez conosco. O que importa e o que muda a nossa vida é o que nós fazemos com aquilo que fazem com a gente, com Com aquilo que certeza. fizeram e com aquilo que fazem. Então, não Assim a gente importa, sai do vitimismo. sai do vitimismo. Então, esse diagnóstico ele caracteriza plenamente o estar, a condição do vitimismo naquela pessoa. E parece que isso dali também, ele se identifica muito com esse vitimismo. Então, a gente precisa Tem um ganho lidar. secundário ali, né? A gente consegue já sentir um cheirinho de um ganho secundário. Eu estou assim e é confortável por enquanto continuar assim. É. Sair daqui é sair da minha zona de conforto e eu perco algo. Enquanto aqui eu tenho algo de ganho secundário. Uhum, uhum. Mas o que as pessoas não sabem, Dani, é que o ganho real saindo do vitimismo é infinitamente maior do que o ganho secundário em se manter nessa condição de Com doente, de certeza. vítima, né? O que elas estão tão acostumadas com o menos que elas não conseguem olhar para o mais que elas podem obter saindo daquela condição. Então, o terapeuta ele tem que ajudar o seu paciente, aqui como a Maria falou, né, a olhar para aquilo que ele ainda não vê. E aí, querida, coloque habilidade nas palavras, né? Porque precisa falar a verdade, mas com uma dose de doçura também, né? Sempre precisa falar a verdade com uma dose de doçura, sempre. Porque nenhuma verdade entra em ninguém se não tiver algo que caracteriza o rapport que você falou antes, que é a conexão com o outro. Então, agora, se a gente pode, Dani, falar um pouquinho do rapport, eu gostaria de dizer que o rapport é a arte de entrar no universo do outro e a gente falar, se comunicar, não do nosso jeito. Porque do nosso jeito terá meia dúzia de pessoas que vão entender sua fala. Pessoas que processam a vida do jeito que você processa. Mas quando você aprende a falar do jeito que aquele mapa de mundo é, falar naquela linguagem, naquela comunicação, naquele vocabulário, naquele tom de voz, aí você não tem limites para obter uma boa comunicação. Você pode se comunicar com excelência com todas as pessoas que chegam para você e não apenas com aquelas pessoas que falam do seu jeito, que entendem você. Porque não é o outro que tem que entender você, é você que tem que entender o outro. Se você quer uma boa comunicação. Então, Sim. o rapport é isto, gente, é calçar os sapatos do outro e olhar o mundo como aquela pessoa olha, sentir e ouvir como aquela pessoa sente e vê. Então, só que sem o amor não há a conexão. Sem a conexão não há rapport. Esse é um tema que eu gosto muito. Tem mais perguntas, tá, Lourdes? Se der tempo, a gente volta a falar mais um pouquinho sobre isso. Pode falar. A PNL pode ser auto-aplicada? Total, total. É por isso que um treinamento de PNL tira uma pessoa da dependência de um terapeuta. Por isso que não Por- precisa depois. Porque ela se torna auto-aplicável, né? Esta é a parte boa. Eu falo que um treinamento de PNL, a principal coisa que ele oferece é o empoderamento pessoal. A pessoa fica, gente, ela vai percebendo no decorrer do treinamento quanto ela está tomando posse da vida dela, das decisões dela, das escolhas dela. E os resultados, gente, é visível dia após dia. Tem mais um comentário do Otávio. Percebo que o que sai do coração e passa pelo racional é que faz a coisa rolar. É isso mesmo, tá certo. Isso A aí, Ali, Otávio. Cláudio, a Mari, sejam bem-vindos. Vítima das circunstâncias,
Gratidão pelo aprendizado. A Maria está colocando uma situação que isso não é simples e nas situações de depressão. Ah, ele está falando sobre a depressão. Aqui, mudança de cidade com um parente. Peraí, deixa eu voltar aqui. Mesmo com medo, foi decidido que cliente tinha em todo lugar. Tinha em todo lugar? Deixa eu ver se eu entendi. Mudança de cidade, morar com parente. Mesmo com medo, foi decidido que cliente tinha todo lugar. Saímos da zona de conforto, porém os clientes não vieram. As coisas dando errado. Eu não entendi muito bem. Quem está mandando aqui é Companhia do Conhecimento. Isso é um atendimento, é isso? De um cliente que tinha uma questão de mudança de cidade para morar com um parente? Me explica melhor se for isso. Enquanto isso, Saiu Dani, a da gente zona de pode conforto. falar um pouquinho sobre a depressão, né? Tá. Porque o que é a depressão? A depressão é eu não tenho mais memórias de futuro. Minhas memórias estão focadas no aqui, mas estão orientadas pelo passado. E nós sabemos, gente, que nem todos tiveram um passado feliz. Nem todos tiveram um berço de ouro, não é? E nós, é aquilo que eu falei antes, não é o que fizeram conosco, é o que nós fazemos com aquilo que fizeram conosco. Então, o que a gente precisa fazer para sair de um estado de depressão? Precisa começar a sonhar acordado, precisa começar a sonhar com o futuro, porque um depressivo, ele vê na frente dele como se tivesse uma grande montanha, uma barreira enorme, ele não consegue ver à frente. Ele não consegue o que um terapeuta precisa fazer é ajudar esse cliente a desenvolver aquilo que também é uma ferramenta da PNL, que é desenvolver o canal visual, que é ajudar esse cliente a processar a vida por imagens criadas, porque ele está orientado por imagens lembradas. Ele está orientado pelo passado. Provavelmente um depressivo olha para baixo, para a esquerda, ou para baixo, para a direita. O terapeuta pode ajudar um depressivo a olhar para cima e para a direita. Porque quando ele olha para cima e para a direita, ele está criando imagens. Então, você está aqui diante de uma pessoa, você quer que ela sonhe, você fala, olha lá naquela sua parede da direita e veja o que você está vendo ali de detalhes. Se você olha para a esquerda, provavelmente você está olhando também para imagens lembradas. Mas se você olha para a direita e para cima, você está criando imagens, ou seja, criando histórias de futuro. Então, a gente precisa aprender a sonhar acordado. E sonhar acordado, gente, claro que se uma pessoa está processando a vida só através de imagens, ela pode estar sonhando acordado de uma forma além do normal. E quando uma pessoa sonha acordado além do normal, ela tem uma tendência a não executar os sonhos dela. Mas a gente precisa ajudar as pessoas a sonharem acordados e também executarem os seus sonhos, né? Criarem estratégias para executar. Então, gente, o depressivo está orientado por uma grande dor, por um grande obstáculo, por um grande sofrimento que ocorreu provavelmente até os 8 anos de idade. Ou até antes dele nascer, se ele está depressivo, influenciado por memórias sistêmicas, provavelmente ele está identificado com alguém que foi depressivo, que sofreu muito. Mas, basicamente, depois dos 8 anos, a gente só reproduz aquilo que nós já instalamos em nós. O programinha já está montado. E depois dos 8 anos, se você não reprogramar com terapia, com PNL, com outras coisas, você vai só rodar o filme que você já viveu. Tem mais pergunta. A vibração de não merecimento dos demais da casa pode baixar toda a vibração? Pode. Ah, é a Pode. Camila que está perguntando. Pode. Olha, gente, você rapidamente, não demora muito tempo, você começa a imitar os comportamentos
daquelas pessoas do ambiente onde você está. Eu só vou te dar um exemplo. Se você mora numa cidade onde é uma cidade limpa, as pessoas já são treinadas, né? Já faz parte da cultura do lugar, colocar o lixo no depósito e a própria estrutura, né? A própria estrutura política do lugar e cultural já tem vários depósitos de lixos nos lugares estratégicos. Você está, Lembrei. você está acostumada a guardar o lixo no lugar. Você viaja e vai para uma cidade onde todo mundo joga lixo na rua. Olha, não vai passar muito tempo, você vai, sem perceber, jogar um papel no chão. Rapidamente você se torna aquilo que o ambiente te convida a ser, a não ser que você permaneça o tempo todo atento e consciente. Mas um nível de um treinamento de PNL, ele faz isso com a gente. Ele nos dá consciência para a gente fazer escolhas conscientes, ao invés de fazer o que todo mundo faz, tá? Mas, por exemplo, você vive numa família onde todo mundo reclama. Você tem que estar muito atento, decidido e com foco na gratidão. Porque onde todo mundo reclama, não tem gratidão. E aonde todo mundo reclama, também não tem resultado, gente. Resultado é resultado de estratégias. Resultados eficazes é resultado de estratégias. No entanto, dentro da vibração da reclamação, ali você tem pessoas que olham para o ruim, para o menos, olha para o que falta. E não olham para aquilo que tem. Então, muito cuidado. Se você convive com pessoas que se lamentam, que reclamam, pode ter certeza que você vai ter que dobrar a sua atenção e a sua intenção de não reclamar. Porque senão você vai fazer isso sem perceber. Por isso que a ideia é cerque-se sempre de pessoas, lugares e ambientes que vibram no mais. Porque senão você você vai vibrar no menos, a não ser que você se mantenha com foco permanente na gratidão, né? Naquilo que você No quer para positivo. você. Tem mais comentários e perguntas. Eu tive depressão há uns 24 anos atrás. Nunca me imaginei naquela situação. Foi depois de um período longo de estresse. Bem. Pede para Lourdes fazer um exercício rapidinho. Ó, já estão pedindo exercício. Olha que legal. Gente, olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Se a gente pudesse orientar uma pessoa para a saúde em todos os níveis, eu diria: se você está tendo uma vida com uma demanda que estressa você, mude. Porque o estresse, ele é o pano de fundo de quase todas as doenças, doenças crônicas ou não, doenças severas ou doenças simples, doenças mentais ou doenças físicas. Porque dentro do estresse, o seu corpo, ele não sabe o que fazer. Ele é como se a você fosse pedido para carregar uma carga nas suas costas de 200 quilos. O que vai acontecer? O seu corpo, primeiro, que ele não vai suportar. Segundo, que a sua sensação, a sua vibração começa a ficar de lamentação, de queixa, de raiva, de tristeza. E dentro disso, gente, nenhuma célula consegue funcionar dentro da sua excelência. Tudo em nós começa a se desorganizar quando nós estamos vivendo num nível de estresse alto. E eu quero dizer uma coisa que talvez poucos saibam, é que a adrenalina e o cortisol, que são basicamente os hormônios resultado, né, que estão atuando no momento do estresse, é contagiante, tá?
O estresse é uma doença contagiosa, a não ser que você esteja consciente. Então, se você entrar num ambiente onde as pessoas ali estão muito estressadas, ansiosas e agitadas, você não vai perceber em que momento começou, mas daqui um pouquinho você começa também a entrar no nível de estresse. Então, eu tinha um dentista que ele tem um alto nível de adrenalina funcionando nele. Até eu ter consciência disto, eu chegava lá, o meu coração acelerava. Como se eu tivesse vivendo aquela condição de lutar ou fugir, que é o padrão do nível de estresse alto. Ou você corre do perigo, ou você luta do perigo, mas o comando é sobreviva. Então, quando eu pensava, um dia eu sentei na cadeira e eu falei, meu Deus, mas por que meu coração está batendo tão forte? Naquele momento, eu me dei conta de que eu estava vibrando no mesmo estresse que ele. E a partir dali, por isso que eu falo que ter a consciência faz toda a diferença. A partir desse momento que eu me dei conta que eu estava vibrando na mesma ansiedade dele, eu comecei a me conduzir quando eu estava no consultório, a determinar como é que eu queria que fosse. Seria essa autoaplicação da PNL que perguntaram aqui. E ali, claro, que a gente também conhece yoga, eu dou aula de yoga, né? Então, quando eu entrava, depois disso, quando eu entrava no consultório, eu começava a fazer a respiração que afasta a gente do estresse. E eu já vou dizer, gente, respire no baixo ventre consciente nos ambientes que tem pessoas estressadas. Respire ali, porque rapidamente você vai conseguir se manter dentro do nível de relaxamento, de gostosura que é poder estar consciente e presente, né? Porque se você está presente, você não fica vibrando na vibração do outro. Então, respire, porque quando você entra num ambiente onde tem pessoas estressadas, e com alto nível de adrenalina e cortisol, ela está respirando curto, rápido e aqui em cima, na parte alta do pulmão. E você não vai perceber que você vai começar a respirar igual. Então, começa a respirar longo, profundo e no baixo ventre. Movimentando, fazendo uma respiração diafragmática, de modo que você enche o seu pulmão desde a parte baixa até a parte alta de ar. E aí você não entra no estresse. E mais que isso, você sai do estresse. Muito bem. Tem mais uma pergunta. A PNL pode ser aplicada em crianças? Pode sim, nós falávamos sobre isso no nosso último encontro. Gente, a coisa mais linda do mundo, aplicar PNL para crianças. Ela não percebe que começa a jogar o seu jogo. Ela joga o jogo de quem está usando a PNL com ela. Então, você, enquanto educadora ou enquanto mãe, você vai ter muito mais liderança se você usar a PNL. E aqui eu digo que não é só com criança. E é lógico que com criança nós temos uma linguagem específica. Mas se você usar a PNL, você vai ter muito mais liderança sobre sua vida, sobre os adultos e sobre as crianças que conviverem com você. Estão pedindo live sobre respiração também. Opa, então vai ser a próxima. Vamos ver quando é que nós vamos fazer. Vamos. Quando você observa o que está pensando, tem a oportunidade de mudar o rumo. Isso mesmo, Otávio. Deixa eu ver. A Tati entrou também. Bem-vinda, Tati. E aí, Márcia Rosane, seja bem-vinda também. As perguntas agora finalizaram aqui, mas tem perguntas aqui também anotada. Como ter clareza do que se quer? Podem continuar perguntando que nós temos mais alguns minutos, tá? Tá. Você está controlando a hora ali, né? Sim, estou controlando. Então, gente, para a gente ter clareza do que a gente quer, a gente tem que se conhecer. Porque se a gente vive na inconsciência, o que acontece na nossa inconsciência?
nós ficamos desconectados de nós e de quem nós somos e do que nós queremos e do que faz sentido para nós. Então, eu sempre falo, para a gente saber o que a gente quer, a gente tem que começar a descobrir o que faz sentido para a nossa vida. E é muito simples isso, e eu tenho um jeito muito legal de descobrir, que é assim, o que dá a você a sensação de que você está perdendo tempo? Isso dali não dá sentido à sua vida. Mas quando você tem a sensação, você se perde no tempo, você começa a fazer uma tarefa e você fica tão envolvida com ela que você se perde no tempo. Constelação. Então, eu também. Aí o que acontece é que você está fazendo o que dá sentido para você. Então, comece a se perguntar, o que faz com que aquilo que eu estou fazendo tem tanto sentido para mim que eu nem me preocupo com o tempo. Então, gente, se você não descobre o que dá sentido para você, se você não tem os seus próprios objetivos definidos, não tem problema. Pode ter certeza que o seu tempo vai ser usado para atingir os objetivos de outras pessoas. Olha isso, né? Então, se você convive com pessoas que sabem o que quer, eles vão catar todo mundo que está do lado para ajudar eles a chegarem onde eles querem. Né? E isso, quando a gente entra para trabalhar numa empresa, é muito importante a gente se perguntar, será que o que eu estou fazendo nessa empresa dá sentido para a minha vida? Ou será que eu só estou trabalhando pelo salário? Porque não importa que você tenha uma CLT, um registro em carteira, isso não quer dizer que você esteja trabalhando para o projeto do outro, mas é muito importante que o projeto do outro tenha pessoas que também trabalhem com seus próprios projetos para atingir aquele. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha no setor administrativo, está trabalhando dentro de um hospital, não tem problema. Dentro do setor administrativo, você está no seu sonho, no seu projeto. E você também está ajudando algo ou alguém a realizarem os seus projetos. O que não pode, o que vai fazer você não ter vontade de levantar de manhã para ir para o trabalho e ser desmotivada e acabar entrando muitas vezes até em depressão, é você sentir que aquelas 8 horas que você dá para a empresa é como se fosse algo ou alguém tirando o seu tempo que é seu. Então, pergunte para você, o que dá sentido à minha vida? Aí vai ser fácil você descobrir. O que é que, qual foi a pergunta? Como descobrir o que? Como ter clareza do que se quer. Uhum. Para a gente ter clareza do que se quer, a gente tem que ter conexão com a gente. E eu quero dizer, gente, que a grande maioria das pessoas não tem conexão consigo. Muito menos com o que elas querem. A maioria das pessoas não tem. Então, gente, volta para casa. Volta para casa. Porque nós estamos todos com saudade, sabe de quem? De nós, de quem somos. E nas lives de constelação, Dani, eu não sei se você também faz isso, eu sempre inicio com uma meditação onde eu ajudo a pessoa a voltar para casa. Porque gente, esse é o território das possibilidades, quando você volta. Porque não tem lá, tem aqui. Não tem o outro, tem eu. E não tem eu sem o outro. Mas o outro sem o eu vai ter um eu pela metade. Então, primeiro você. E isso não é egoísmo. Primeiro eu. Mas já não é primeiro eu para esquecer o resto. É primeiro eu me sirvo, eu me atendo, para que eu possa estar inteira e atender o outro também, de uma forma plena. Porque se você dá mais aos outros do que a si mesmo, esse algo que você dá aos outros tem uma qualidade inferior. Então, se você quer dar qualidade para o outro, primeiro dê a você. Se abasteça, para você ir para o outro abastecido e pleno de você mesmo. Completo. Completo. Tem mais. Como fazer nessa época de pandemia, onde tudo parece o fim do mundo? Ao menos. Gente, olha, a época de pandemia
é o momento que nos convida a voltar para nós. E se as pessoas eram muito atarefadas, muito agitadas, muito faladeiras, elas estavam, na verdade, fugindo desse encontro. Só que a pandemia colocou todo mundo solitário, sozinho, não solitário, Sim, mas colocou todo mundo com menos contato com o outro. sim. Então, é Isolou as isto, pessoas. isto. E nesse sentido, eu digo para as pessoas, pratiquem yoga, pratiquem meditação. E se você não pode praticar porque você não vai, não pode ir para os locais, a gente tem aula de yoga online. Se alguém quiser, me chame lá, que nós temos 2 horários. Um horário de manhã, com 2 dias, e o outro horário à noite, com 2 dias. Gente, olha, eu tenho recebido feedbacks das minhas alunas da importância desse momento de pandemia, nós não termos parado a nossa prática. Então, quando chegou a pandemia, a nossa prática continuou online, mesmo eu sendo totalmente ignorante desse mundo digital, mas fomos todos aprendendo juntos, né? Porque a gente aprende quando a necessidade chega. E eu tenho recebido feedback de pessoas que têm me agradecido, porque estas práticas têm dado a elas condição de atravessar esse momento de uma forma saudável. Esses dias, uma delas fez um depósito do valor da mensalidade e ela fez um depósito maior do que a mensalidade. Aí eu retornei e falei, fulana, mas você depositou X, mas era menos X. Ela falou, não, Lourdes, eu decidi ajustar o preço porque o que eu estou recebendo não tem dinheiro que paga. Eu não sei como seria para mim atravessar essa pandemia sem essas práticas. Então, é Olha isso. só. Então, é isso. Quem tiver interesse, Tem uma, também nos procure, né? tem uma pergunta aqui, é por onde começar? Já está aqui a resposta, né? Por onde começar? Começa aí pela. Ô, Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos minutos nós temos? Que eu queria falar um pouquinho do nosso treinamento. Será que pode? Temos 9 minutos. 8 minutos agora. Tá. Uhum. Então, eu só vou falar aqui do nosso treinamento, depois a gente volta ali para as perguntas. Então, gente, nós Certo. temos um treinamento que a gente oferece as técnicas da PNL do nível 1. São 100 horas de treinamento, 24 aulas. E a nossa próxima turma está planejada para começar no dia 20 de abril. As nossas aulas acontecem nas terças e nas quintas, das 6 às 9h30 da noite, de abril até meados de julho. Então, vai ser maio e junho inteiro, metade de abril, metade de julho. 3 meses de aula. Quem quiser, me 3 chama. meses de aula, 100 horas. Onde a gente aprende, é um trabalho ao vivo, é um trabalho apostilado, é trabalho com muitas tarefas de casa. Então, uma pequena parte dessa carga horária são as tarefas de casa, os exercícios, né? E, enfim, assim, os feedbacks das pessoas que fazem o curso são animadores, assim. Para mim, foi o meu Ó, divisor de Vera. águas, né? Bem-vinda, Vera. A Aninha também. Simone, bem-vinda. Carol. Mais gente chegando. Nós estamos nos nossos minutos finais. Eu teria só para encerrar uma última pergunta, que aí já aproveita essa última pergunta. Não entendi os horários do curso. Vai ficar gravado, Vanessa. Qualquer coisa, manda mensagem lá no privado, que aí a gente passa as informações, tá bom? Aí fica gravado, pode assistir de novo a live. E se tiver dúvida, a Vanessa tá lá no grupo do WhatsApp. Pode me mandar mensagem que eu te dou o retorno, tá, Vanessa? E quem E mais tiver também interesse tem, também, tiver também lá tem no o meu grupo, pode. telefone, né, Dani? Que é o 41 99611 3067. Vou botar aqui, 99611. 3067. Mas põe o 41, porque certamente nós temos pessoas de outros lugares aqui, né? Botei 41 99611 3068 67. 67. Uhum. Qualquer coisa também chama a Lourdes no Instagram dela. Se precisar, Isso. me chama que eu passo contato dela novamente também.
Isso não seja por falta de contato, gente. Nessa era moderna, tecnológica, que a gente não fique sem contato. Já estamos isolados, não vamos ficar sem contato. É. Eu nem sei se nós vamos ter tempo, mas eu acho que essa última, assim, seria mais para finalizar mesmo. E aí já dá um gancho para a Lourdes deixar uma mensagem final, tá bom, Lourdes? Como alcançar resultados satisfatórios com a PNL? Ai, gente, aprendendo as técnicas e aplicando as técnicas, não é? Porque às vezes a gente repete o curso, eu falo que em PNL a gente repete, mas não é porque reprovou, é porque aprovou. Porque é tão maravilhoso que as pessoas, para cada vez que elas fazem o curso, elas têm a sensação de que é novo, de tão impactante. Então, o primeiro curso que você faz é assim, eu tive dor de cabeça os 10 dias que eu fiz, foram intensivos, eu tive dor de cabeça os 10 dias, porque é um curso que mexe com a nossa estrutura de crenças. Por isso que a nossa vida transforma. Porque a gente muda as nossas crenças, a gente passa. Então, a mensagem principal é: acredite que você pode. Pode o quê? O que faz sentido para você? O que você deseja, o que o seu coração quer? Porque foi foi isto que eu levei no final do curso. Eu falei, gente, eu saí desse curso acreditando que eu posso. Mas eu nem sabia o que eu queria. Mas eu acreditei que eu podia fazer aquilo que o meu coração desejasse. E a partir desse curso, a minha vida se transformou, o meu caminho mudou de rota, mudou de direção, e é por isso que eu estou aqui hoje, porque o meu caminho mudou a partir desse curso. Nosso tempo está acabando. Ah, que bom vendo a Lê chegando aí também. A Lê, vai ficar gravado, nós estamos encerrando. Uma pena que chegou no final, mas acompanha depois. Está muito legal essa live, tem muita coisa muito boa. Eu recomendo que quem está aqui e que assista novamente. Quem não tiver ao vivo com a gente, eu vou recomendar que assista, porque vai valer a pena. E vou me despedir por causa do nosso horário também. Então já viram que a gente vai ter de repente uma outra live aí, talvez sobre a respiração, que foi o que nos pediram. Eu não sei se nós vamos ter tempo hoje. Faz outra, ó. Estão pedindo de novo, faz outra, faz outra. Não sei se Mas nós eu vamos ter pensei, tempo, não vai ter Dani, tempo do exercício. eu Será que tem? pensei de a gente fazer uma outra, trazendo uma técnica, um conhecimento mais específico, né? De repente, falar um pouco mais sobre rapport, sobre os sistemas representacionais, né? Eu acho que vai ser um conteúdo bastante interessante para as pessoas, que foi aquilo que nós fizemos no Zoom outro dia, né? Sim. E aí, de repente, na próxima a gente faz um exercício que o Otávio estava pedindo, porque agora nós não vamos ter tempo. E Mas nós temos eu aí um quero. tempo limitado. Vamos ver se Pode falar. conseguimos, hein? Mais um minutinho. Mas eu queria só lembrar as pessoas que quem tiver interesse em fazer o curso e quiser mais informação, me chame, porque essa semana eu estou com um bônus bastante interessante, que eu não vou revelar aqui, mas é um bônus interessante para quem quer fazer o curso e fizer a inscrição até quarta-feira desta semana. Tá? Então, esse bônus é para quem faz a inscrição e finaliza lá o processo do pagamento, ou parcelado, ou à vista, até quarta-feira, às 11h59 da noite. Tá bom? Quarta-feira é meu aniversário. Muito É. bom! Então, vamos lembrar. Vamos lá. Muito Ó, a obrigada, Maria tá dizendo, então. amei, gratidão, foi a primeira vez que estou assistindo. Perguntaram o Instagram da Lourdes, tá aqui em cima, Vanessa. Clica aqui na flechinha, tem aqui em cima, do ladinho da minha foto, tem o Instagram da Lourdes também. Mas me chama no WhatsApp que eu mando para vocês também. A Lourdes também já fala, para isso tem tempo, Lourdes. Queridos, então, muito obrigada a todos que participaram. Um beijinho no coração de todo mundo. Gratidão, Dani, por dar essa oportunidade da gente falar um pouquinho de algo tão precioso na vida das pessoas. Qual o Gratidão. Instagram? Qual o É, Instagram? Fala pro povo. é O Lúdia Instagram. Mariane, @Lourdes Mariane. Então É tá, já deixou aí pro Lourdes pessoal. Mariane com I de igreja no final. Certo, Lourdes. Beijo. Até a próxima. Amei.
Fica com Amei Deus. também estar aqui, gente. Muito Beijinho no bom, sucesso, coração. Sueli. Muito Ótimo dia. obrigada. Tá bom. Tchau, Vou tchau. encerrar, senão o Instagram nos Tá, corta. Fiquem com Deus. encerra.